Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer um pouco aí das notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 16 de março de 2022. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem foi mais um dia aí com forte volatilidade e por aqui algumas blue chips, principalmente ligadas a commodities, tiveram queda aí, acompanhando a queda aí nos mercados globais de commodities e fechamos aí com nova queda no índice Bovespa, o quarto dia consecutivo de quedas após o índice aí acumular algumas semanas positivo. E obviamente isso acaba trazendo um pouco mais de tensão, porque os investidores ficam de olho aí no possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, que não evoluiu no dia de ontem novamente. Temos também a questão aí da super quarta, né, que tem decisão aí de taxa básica de juros aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, e toda essa ansiedade pesou no mercado no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para mercados internacionais, na Europa as bolsas fecharam um pouco mais próximo da estabilidade no dia de ontem, com leve queda, tentando aí também recuperar um pouco aí dos resultados do dia anterior. E olhando para os Estados Unidos, ontem aí foi um dia positivo aí para o mercado norte-americano, que também aí está de olho na decisão do Copom lá dos Estados Unidos, que é o FOMC, também se reúne no dia de hoje para a definição da taxa básica de juros, com expectativa de aumento, mas o ponto positivo aí ficou por conta do indicador de preços ao produtor, o IPP, lá nos Estados Unidos, que foi divulgado ontem e veio um pouco abaixo do que era a expectativa de mercado, trazendo um pouco mais de tranquilidade, visto que os mercados ainda ficam de olho no tamanho do aperto monetário que virá aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Isso trouxe um pouco de tranquilidade para os mercados no dia de ontem. Vamos olhar para números de forma geral, o que facilita esse nosso bate-papo. Olhando um pouquinho para o fechamento do mercado no dia de ontem, dia 15, Ibovespa então perdeu os 109 mil pontos, fechou aí com queda de 0,88% a 108.959 pontos. O dólar continua subindo, ontem subiu 2,07%, chegando aos R$ 5,15. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq subiu quase 3%, alta de 2,92% a 12.948 pontos. O índice S&P 500 subiu 2,14% a 4.262 pontos e Dow Jones também subindo 1,82%, com a bolsa, com o índice chegando aos 33.544 pontos. Olhando um pouquinho aí para as bolsas europeias também, foi novamente um dia de alta para o euro, que subiu 2,43% em relação à moeda brasileira, chegando aos R$ 5,65. Olhando as bolsas, aí o DAX na Alemanha caiu 0,09% a 13.917 pontos. Perdão. O CAC na França também teve queda de 0,23% a 6.355 pontos e no Reino Unido a queda foi de 0,25% a 7.157 pontos, fechamento aí um pouco mais próximo da estabilidade aí nas bolsas europeias, que ontem operavam também caindo bastante nas primeiras horas do dia. Olhando aí para as bolsas asiáticas, a China também fechou aí com queda de 4,36% a 11.537 pontos, diante de um cenário aí
de queda aí dos últimos, a maior queda, né, os preços mais baixos aí na bolsa chinesa dos últimos 24 meses, principalmente aí após aí anúncios de medidas restritivas que automaticamente mexem aí com o crescimento do mercado chinês e também fez aí com que os investidores ficassem preocupados aí diante da política de tolerância zero que continua lá na China, e fechou diversas regiões, diversas medidas restritivas de isolamento para evitar novos contágios da variante ali de Covid-19. No Japão, já a bolsa Nikkei continua operando em leve alta aí, a 25.346 pontos, fechou com alta de 0,15%, ainda apoiado em algumas empresas do setor de tecnologia e alguns resultados positivos do setor de logística que também prevaleceram durante essa semana. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, as criptomoedas aí vinham num movimento de recuperação nos últimos dias, saindo aí de uma queda mais acentuada para próximo da estabilidade no dia de anteontem, e ontem aí as principais criptomoedas fecharam em alta, o Bitcoin subiu 2,44% e o Ethereum subindo 3,62%, os movimentos de regulação dos criptoativos pelos Estados Unidos e principalmente a União Europeia foram bem vistos aí pelos investidores de cripto e também favoreceram no dia de ontem, então, essa alta um pouco mais acentuada. Quem ontem também oscilou bastante foi a negociação de petróleo futuro, petróleo aí e outras commodities que vem perdendo força, principalmente diante de uma possibilidade aí maior de um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Também temos a realidade de alguns países aí vinculados ao OPEP e OPEP+, poderem aí ampliar o seu fornecimento de petróleo para a OPEP, exportando mais petróleo, e obviamente o cenário aí de incerteza na China, que acaba consumindo também menos petróleo e acaba aí pesando nesse sentido, não só no petróleo, mas em outras commodities. Ontem o Brent fechou a 98 dólares e 60 cents a negociação futura, enquanto o WTI chegou aos 95 dólares e 13 cents. Lembrando aí, a gente teve logo no início da guerra na Ucrânia o preço aí médio do barril de petróleo ultrapassando os 130 dólares e ontem aí perdeu novamente aí os 100 dólares, voltando na manhã de hoje, dia 16, a uma negociação aí entre 98 e 102 dólares também, ficando aí um pouco mais próximo desses valores, diante também dessas indefinições, mas num cenário mais tranquilo em relação às últimas semanas. Continuando aí o olhar para commodities e também para o índice VIX, o famoso índice do medo, com a escalada das bolsas norte-americanas no dia de ontem e talvez uma preocupação um pouco menor em relação ao tamanho do aperto monetário que pode vir aí do FOMC e do Fed, Federal Reserve, lá nos Estados Unidos na reunião de hoje. O índice do medo ontem caiu 6,11%, fechando a 29,82 pontos. Lembrando, o VIX é o índice que mede a volatilidade, o risco principalmente do mercado de renda variável. E, obviamente, quando existe um risco, quando existe um medo maior de grandes investidores, eles compram o índice VIX, fazendo com que esse índice acabe também elevando, e por isso toda essa preocupação aí nas últimas semanas, onde o índice VIX tem ficado aí muito próximo dos 30 pontos, e quanto maior esse índice, maior é esse grau de incerteza e de medo no mercado de forma geral. Olhando um pouquinho para metais futuro, tivemos novamente aí uma leve queda olhando aí para ouro futuro, que fechou a 1.928 dólares e 50 cents a onça, olhando para a perspectiva de final de março de 2022. Alumínio futuro fechando também um pouco mais baixo a 3.393 dólares a tonelada, e o ferro refinado também para o final de março aí fechando na casa dos 144 dólares e 77 cents. Tivemos aí recente aí as negociações de ferro refinado ultrapassando os 160 dólares. Então também aí uma boa mudança
por conta aí da queda nas commodities, né, diante de China e também da possível negociação de cessar-fogo na Rússia, o que acabou mexendo bastante com os mercados no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí também para o fechamento do índice Bovespa, as principais ações que compõem o índice no dia de ontem, tivemos recuperação de algumas empresas aí que haviam perdido espaço, principalmente com alta de taxa de juros e alta do preço do petróleo, e elas tiveram forte queda nas últimas semanas, como é o caso aí de Azul 4, né, que tem um peso muito grande no custo do combustível, e ontem aí ela voltou a subir 6,91% a R$ 20,10. Pets 3 também subiu 5,87% a R$ 17,13. Cielo 3 Cielo subindo 5,33% a R$ 2,57. NTCO3 Natura subindo 5,16% a R$ 21,82. E Minerva, que é BIF3, também subindo 3,76% a R$ 11,59. Fechamento aí das ações no dia de ontem, as principais ações que compõem o índice Ibovespa. Já dentre as ações que compõem o índice Ibovespa, as principais quedas ficaram aí novamente por conta de Magazine Luiza, MGLU3, após resultados aí do quarto trimestre, a companhia caiu novamente 8,63% a R$ 4,87. Semin 3, que é CSN Mineração, também caindo 5,30% a R$ 5,72, junto com outras empresas aí linkadas diretamente ao setor de commodities, como é o caso de Gerdau, GGBR4, que caiu 4,54% a R$ 27,56. O Zimin 5 também caindo 4,29% a R$ 13,37. E CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 4,19% a R$ 23,35. Esse foi o fechamento das principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para o dia de hoje, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Hoje tem divulgação do IGP-10, que é o IGPM dos primeiros 10 dias do mês, mostrando um pouquinho dessa inflação do atacado, então vale a pena ficar de olho justamente aí como perspectiva para o restante do mês. Lembrando, né, o IGPM ele tem um pouco mais de olhar aí para o preço do atacado. Tivemos oscilação aí recente na questão do dólar, moeda norte-americana, e também o peso aí de commodities, como é o caso do combustível, que já podem começar a ter um reflexo nessa divulgação do IGP-10 e mostrar um pouquinho aí do que se espera para os próximos indicadores. Hoje também tem a divulgação do índice de crescimento do setor de serviços, também importante, um setor que cresce bastante que cai bastante desde o início da pandemia e tenta aí se recuperar aí nos últimos meses, principalmente com a redução das medidas de restrição e isolamento, mas ainda assim tendo muita dificuldade, principalmente aí pelo cenário aí de famílias com menos recurso, né? As famílias mais endividadas e acabam também gastando um pouco menos, então vale a pena ficar de olho nesse indicador no dia de hoje. Outro indicador importante para hoje é o indicador do fluxo cambial estrangeiro. Esse indicador também aí mostrando um pouco aí da entrada de recursos no Brasil. Tivemos uma redução aí da entrada de recursos nas últimas semanas, então também vale a pena ficar de olho para identificar os próximos passos em relação à moeda norte-americana e a entrada de fluxo aí de recursos vindos de fora do país. E a notícia mais esperada, né, o indicador mais esperado após a reunião do Copom e após o fechamento de mercado entre 18 e 18h30, nós temos aí a decisão da taxa de juros pelo Copom, que pode aí aumentar em até 1 ponto percentual, seguindo aí a última reunião e a ata da última reunião, ou o mercado aí até apostando em uma alta um pouco maior, talvez chegando até 1,5 pontos percentuais de alta, e vale a pena então ficar de olho nesse indicador, que certamente vai mexer bastante com o mercado nas próximas semanas.
Olhando um pouquinho para o ambiente internacional, também um dia bem movimentado, com a produção industrial no Japão. Novamente, discurso aí de membros do Banco Central Europeu, aí após algumas conversas e definição da política monetária na última semana, onde foi acelerado aí a retirada de estímulos. Hoje também é um dia de divulgação aí do relatório mensal da Agência Internacional de Energia, que mostra um pouco aí dos estoques de petróleo no mundo inteiro, também podendo ter um peso aí nesse sentido por conta aí da oferta e demanda pela commodity. Nos Estados Unidos, nós temos aí as vendas no varejo e também o indicador de estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que tem caído aí semana após semana, e obviamente com a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia pode ter sofrido novos revés, então também um indicador importante aí que pode mexer com o preço da commodity. E olhando também para os Estados Unidos, né, diante da super quarta, nós temos a declaração aí da política monetária e definição da taxa básica de juros pelo FOMC, que é basicamente aí o Copom lá dos Estados Unidos, né, que reúne aí os dirigentes e o presidente do Banco Central norte-americano, o Fed, Federal Reserve. Então essa é uma das situações mais importantes do dia, olhando para o ambiente internacional. E logo após isso, nós já temos aí discurso aí de membros do FOMC falando um pouquinho aí sobre o que motivou o aumento ou não, ou o tamanho do aperto monetário aí que será anunciado no dia de hoje. Então esse aí o indicador mais importante e que o mercado mais anseia nas últimas semanas. Continuando e olhando um pouquinho aqui para ambiente político e aquilo que a política pode mexer aí no mercado financeiro e na economia nos próximos dias, com a queda no preço do petróleo internacional e, obviamente, a paridade de preços internacional que a Petrobras utiliza, o atual presidente Jair Bolsonaro provocou aí a companhia, provocou a Petrobras, né, dizendo aí que ela tem que reduzir o preço nas refinarias agora, visto que o petróleo já começou a baixar. E também isso pode, obviamente, ter um impacto, né, na questão aí da própria companhia e no próprio ambiente financeiro. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Temos aí a questão da sanção do presidente sobre os projetos aí que envolvem redução de impostos para reduzir o preço do combustível e, obviamente, tudo isso impacta o mercado nessa semana e nas próximas. Outra situação que continua e deve cada vez ser mais agravante em relação ao mercado financeiro e economia é as eleições 2022, eleições presidenciais principalmente aí, que tem aí cada vez tomado mais corpo e podem obviamente aí mexer bastante com o cenário. Essa semana temos aí o MDB, antigo PMDB, o PSDB e o União Brasil, que é a fusão aí do DEM e do PSB, que formou então do PP e do União Brasil, do PP e do PSD, que formou aí a maior bancada então que nós temos na Câmara nos dias de hoje, e eles discutem aí a possibilidade de uma chapa única, né, ou alianças em torno aí de uma terceira via para buscar o Planalto, para buscar aí o cargo de presidente. Lembrando, atualmente os três partidos aí têm pré-candidatos específicos à presidência da República, mas existem conversas aí para uma possível aliança e quem sabe até o período antes das eleições, antes do anúncio oficial das candidaturas, haver uma mudança nesse sentido. Então também isso tudo pode mexer aí com o mercado no dia de hoje, principalmente essas definições podem ter um peso grande em cima dessa possível terceira via que o mercado busca para fugir da polarização Lula-Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro também está em fase aí de olhar para o seu candidato à vice-presidência nas eleições 2022, ele que também é pré-candidato à reeleição, e existe aí uma discordância entre o partido e alguns apoiadores e o próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem aí buscado aí inicialmente para
vice-presidente, novamente um general das Forças Armadas, para buscar novamente o apoio das Forças Armadas, igual aconteceu nas últimas eleições, onde o vice-presidente era o general Mourão, e alguns parlamentares, alguns aliados, principalmente aí do presidente e apoiadores do partido, querem que ele busque um político realmente aí como candidato a vice-presidente. Isso também, essa decisão pode impactar o cenário aí nas próximas semanas. Também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Continuando nesse sentido, o governo tem atuado aí na Câmara e no Senado para tentar aí reduzir a Covid-19 a nível de endemia e não mais de pandemia, principalmente aí com a redução de casos e, obviamente, flexibilizar aí o uso de máscaras, como alguns estados já estão fazendo, e também aí reduzir um pouco aí de todas as medidas restritivas que ainda seguem, principalmente com medidas de distanciamento em alguns locais com menor quantidade de pessoas. Isso aí tem uma preocupação grande por parte de alguns parlamentares que possa se tornar uma bancada política também. E existe ainda uma nova preocupação com os casos de Covid na China, que inclusive aí anunciou então essa semana algumas medidas restritivas por conta da política de tolerância zero que a China tem contra a Covid-19, e isso acaba trazendo uma preocupação também de que daqui a pouco tenhamos mais uma variante ou mais uma rodada, assim podemos dizer aí, de Covid-19 no Brasil e no mundo. Por isso, esse também é um ponto que vale a pena continuar de olho nas próximas semanas. E por fim, existe aí um grupo de trabalho que deve atuar nos próximos 180 dias para definir quais serão os novos ritos de pedidos de impeachment contra aí o presidente da República. Inicialmente, o foco é reduzir os poderes do presidente da Câmara, lembrando que há algum tempo, né, o presidente da Câmara que deve aí aceitar os pedidos de impeachment encaminhados contra o presidente da República, e já se discute também há algum tempo aí o tamanho do poder dado a uma única pessoa, e isso aí pode também ter mudança com esse grupo de estudos aí que irá trabalhar no Congresso para essas mudanças. A tendência aí é de que haja um estudo de 180 dias para depois propor mudanças na lei de impeachment. Também vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos que certamente aí mexem com o ambiente político, e mexendo com o ambiente político mexe com o ambiente financeiro e economia aqui no Brasil. Falando um pouquinho de economia aqui no Brasil, olhar aí para alguns dos fatores que podem aí impactar o mercado nas próximas semanas e no dia de hoje. Lembrando aí, alguns meses atrás o Brasil foi convidado a ter uma cadeira aí na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, algo que o Brasil já pleiteava aí há muitas décadas, e um dos compromissos assumidos ali na época pelo ministro Paulo Guedes foi de zerar o IOF até o ano de 2030 nas operações de câmbio, né? Uma das promessas feitas então para que o Brasil entrasse na OCDE, e o governo ontem informou que vai começar a retirar de forma gradativa a cobrança do IOF sobre esse tipo de operação, e até o ano de 2028, ou seja, antes mesmo do que era o previsto lá na promessa do ministro Paulo Guedes, o Brasil deve ter zerado então esses impostos sobre transações de câmbio. Óbvio, isso mexe com a arrecadação, mas dá também um pouco mais de liberdade e autonomia ao sistema financeiro brasileiro, com as mudanças do marco cambial, inclusive do ano passado, onde inclusive já é possível para os brasileiros abrirem conta em dólar aqui no país. Isso tudo aí acaba, obviamente, aí mexendo com a economia e dando uma maior transparência e maior facilidade aí para a população. Os bancos aí internacionais também estão preocupados e relatando aí o risco de ataques cibernéticos de russos, né? A Rússia, que é conhecida por fortes ataques cibernéticos, e também tem várias acusações, inclusive aí em relação às eleições nos Estados Unidos, né? Nas eleições onde o Donald Trump foi eleito inicialmente contra Hillary Clinton. Até hoje existem discussões aí sobre ataques cibernéticos russos aí que apoiaram o Donald Trump, entre outras situações. Mas agora, com todas as sanções impostas à Rússia por conta da guerra, bancos internacionais têm receio aí de ataques cibernéticos contra o sistema SWIFT,
sistema SWIFT aí, que a maioria dos bancos russos aí foi retirada recentemente aí como parte das sanções, e é o sistema aí que ajuda principalmente aí nas transações interbancárias internacionais, onde um banco envia o código SWIFT aí para que sejam feitas aí transferências internacionais. Então é muito importante o sistema SWIFT, e se ele sofrer ataques, nós temos aí diversos problemas em relação a pagamentos e transações de remessas internacionais de recurso. Também um ponto aí para ficar de olho nesses desdobramentos e nos próximos passos, visto que pode afetar bastante a economia global. E os mercados têm reagido aí de forma diferente, né? Principalmente aí a redução, a queda aí no preço das commodities, enquanto vemos aí uma aproximação talvez de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Alguns países ali da Europa voltam aí a ter um pouco mais de tranquilidade, voltam a ter aí as suas bolsas subindo novamente, e países emergentes, como é o caso do Brasil, sofrendo, pois são países aí que exportam muitas commodities e estavam aproveitando o momento aí de valorização das empresas ligadas a commodities, com investidores também especulando nesses momentos aí de alta das commodities, e agora pode surgir aí um movimento diferente com nova saída de recursos internacionais, isso tudo também podendo mexer com a economia do Brasil e do mundo, de acordo aí com essas mudanças, única e exclusivamente aí com resultado aí de queda ou alta nas commodities, como todas as coisas estão interligadas. E o mercado aí está extremamente ansioso, como falávamos já anteriormente, com a super quarta, né, onde nós temos a reunião do Copom aqui no Brasil e do FOMC lá nos Estados Unidos, e logo depois aí anúncio das taxas básicas de juros. Isso deve mexer bastante com o mercado. A preocupação diante do Banco Central brasileiro e do Banco Central norte-americano é o tamanho do aperto monetário que virá nessa decisão, visto que é quase certo o aumento da taxa de juros, inclusive por parte do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, mas também aí surge toda uma preocupação e um dilema em torno do Banco Central Europeu, que tem tentado segurar a taxa básica de juros sem aumentos em 2022, mas na última reunião e na definição de política monetária que vimos na semana passada, o Banco Central Europeu já teve que acelerar a retirada de estímulos e possivelmente pode passar por altas também nas próximas reuniões, isso também já preocupando o mercado e antevê todo esse movimento. E o governo, por sua vez, aí avalia, diante de todo esse cenário de incertezas, uma nova redução aí do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, para linha branca e veículos, né, automóveis e motos. Então também podemos ter estímulos nesse sentido, e obviamente esses estímulos aí promovem uma alta do PIB, mas ao mesmo tempo podem provocar uma inflação um pouco maior e uma arrecadação menor. Então toda a preocupação vinda desse cenário aí pelo ambiente econômico e os especialistas aqui no Brasil. Continuando olhando um pouco para o cenário corporativo, e aí dando o segmento aí ao nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Sempre temos essa visão de ambiente político, economia e cenário corporativo. Algumas empresas específicas ou setores é o que tratamos aqui, nunca recomendação de compra ou venda, mas algumas notícias trazem aí que os investimentos recentes aí da Suzano, com algumas parcerias aí com terminais portuários, acabaram aí protegendo e auxiliando a empresa aí em questão de gargalos logísticos. Recentemente aí a Suzano, ela investiu quase 1 bilhão, foram quase 900 milhões aí em terminais portuários, o que automaticamente aí tem ajudado a companhia aí a suprir algumas demandas e não sofrer tanto com gargalos de logística, que nós já falamos aí há diversas semanas, que tem afetado não só o Brasil e o mundo, mas o mundo inteiro, e a companhia conseguindo se sair um pouco melhor por conta desses investimentos feitos no ano passado. Diante desse cenário de guerra lá na Rússia e Ucrânia também, lembrando aí que a Rússia é um dos principais exportadores de fertilizantes para o Brasil e também um grande exportador aí, a Rússia e a Ucrânia, de trigo e outros alimentos. Com isso, aí, empresas nacionais têm apostado aí que com essa redução
da demanda internacional, da oferta internacional e uma necessidade, uma demanda interna, algumas empresas apostando então que podem surtir efeito e podem crescer no agronegócio e na distribuição de fertilizantes, novos tipos de fertilizantes, então alguns setores que podem ter valorização aqui no Brasil também, óbvio, diante de diversas incertezas. Isso não é uma recomendação de compra ou venda, apenas notícias que realmente podem favorecer alguns setores que consigam se adaptar rapidamente a essa realidade. Falando em adaptar-se, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, também anunciou que precisa se adaptar aí a novos custos, né, ao aumento aí tanto de commodities quanto a própria questão de inflação que acaba pesando aí no custo da indústria, o índice de preços ao produtor. E ela deve aumentar aí nos próximos 2 meses cerca de 20% aí no aço, né, e nos vergalhões aí que são produzidos pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. O aumento aí vai ser fracionado, cerca de 12% no mês e cerca de 8% também no mês subsequente, mas esse anúncio certamente aí mexe com o setor e com outros setores que estão diretamente envolvidos e podem ser impactados também com esses custos que chegam posteriormente ao consumidor final. As empresas globais, né, que atuam em diversos países, também começam aí a reavaliar sua expansão na Europa ou a possibilidade de expandir em outros continentes, caso a guerra continue por mais tempo. Então, empresas como Volkswagen e outras empresas globais podem aí mudar sua estratégia, reduzir a expansão na Europa e buscar países emergentes ou mais distantes da guerra, o que pode favorecer alguns países, óbvio, com incentivos e outras situações para buscar essas empresas. E também podemos ter movimentação nesse sentido. Vale a pena ficar de olho nesses detalhes do ambiente corporativo. E para fechar nosso cenário corporativo, continuamos com divulgação de balanços das empresas referente ao quarto trimestre de 2021. Hoje nós temos a divulgação do Grupo Soma, né, que comprou Lojas Hering no ano passado e também divulga seus resultados no dia de hoje. Divulgação de Enauta, Sinqia, Vivara, a própria B3, a Bolsa Brasileira aí, também que tem capital aberto divulgando seus resultados. BR Malls, que está dentro de uma discussão aí de uma possível fusão ou aquisição. Cirela, CPFL Energia, Exetec, Renner e Porto Belo anunciam seus resultados no dia de hoje e certamente podem movimentar o mercado. Vimos diversas empresas aí que tiveram ganhos e outras com perdas após anúncio aí de resultados do quarto trimestre de 2021. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, acabamos também nos estendendo um pouco mais, já são 6h28 da manhã. Olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, nós já temos aí bolsas asiáticas fechadas. Na Ásia, principalmente aí na China, o governo dando maior segurança e transparência de que vai manter aí os mercados de renda variável líquidos, né? Faz com que os mercados voltem a se recuperar. A bolsa chinesa, que caiu forte aí nos últimos 3 dias, e olhando aí para o resultado de hoje, a bolsa chinesa fechou com alta de 4%, 4,02 às 4h50 da manhã, com 12 mil pontos, fechamento então da bolsa chinesa no dia de hoje, dia 16. Ainda se mantendo na Ásia, a bolsa Nikkei no Japão também aproveitando esse momento aí de alta nas ações aí da China, também continua seu processo aí de retomada e chegou a subir 1,64% no fechamento de hoje às 3 horas da manhã, aonde a bolsa chinesa, bolsa Nikkei, bolsa japonesa, fechou a 25.762 pontos no dia de hoje. Demais mercados oscilando bastante desde as primeiras horas do dia, mas uma tendência positiva, principalmente nas bolsas europeias, que sobem aí na média 2% aí no dia de hoje, nas primeiras horas, seguindo também esse caminho das bolsas chinesas. Olhando aí para bolsas na Europa, o DAX na Alemanha sobe 2,60% nesse momento,
O CAC na França subindo quase 2,70% e no Reino Unido uma alta de 1,15% na bolsa nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos também sendo positivo e tendência de alta diante aí da expectativa da reunião do FOMC e do anúncio de taxa de juros no dia de hoje. Nós temos nesse momento, 6h30 da manhã, o índice Dow Jones subindo 0,90%, o índice S&P 500 subindo 1,15% e Nasdaq subindo 1,80% nas primeiras horas do dia. Índice Ibovespa, por sua vez, aí a tendência também é de seguir as bolsas internacionais, talvez com menor ímpeto, principalmente diante aí da reunião do Copom e também da incerteza em relação aí aos recursos internacionais, com a redução no preço das commodities que vivemos nessa semana, mas óbvio, o mercado é soberano e podemos ter muitas mudanças, temos várias notícias que podem impactar não só o Brasil, mas o mundo inteiro e obviamente ter um cenário bem diferente ao final do pregão no dia de hoje. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para olhar um pouquinho aí para esse fechamento de mercado e as notícias que podem impactar o dia e o restante dessa semana. Um bom dia de trabalho, bons negócios e te aguardo amanhã. Tchau, tchau.